Gledson Ribeiro falando de piscina para você. O vídeo de hoje é para a gente falar sobre a Top Mais Full Inverter. Esse vídeo ele é dedicado principalmente para uma arquiteta, a Cláudia, né? Que a gente colocou no cliente dela e o cliente gostou demais do resultado e os seguidores dela estão fazendo bastante perguntas sobre essa máquina aqui, tá? Então eu vou procurar falar um pouco sobre o conceito trocador de calor, tá? Quais são as vantagens, qual é o princípio do trocador de calor e por que essa máquina realmente faz toda a diferença no aquecimento da sua piscina. Então vem comigo que eu vou passar um passo a passo para você se conectar com essa tecnologia de aquecimento, deixando a sua água bem quentinha, beleza? Vamos lá, pessoal. A ideia do princípio desse vídeo, para quem às vezes pergunta um pouco sobre a máquina, entender o processo de aquecimento através do trocador de calor, muita gente chama ele mesmo de máquina de ar condicionado invertida, tá? Ao invés de gelar, ele esquenta. Como essa máquina é uma full inverter, tanto ela esquenta a água, como ela esfria também. Vamos pensar que na Amazônia, a ideia do conforto térmico não é esquentar a água, é esfriar. Então essa máquina também serve. Isso é tecnologia. Mas o princípio é simples, é o mesmo princípio da geladeira, é o mesmo princípio do ar-condicionado, a refrigeração. Quem entende um pouquinho de refrigeração sabe que você tem um gás, que quando esse gás ele é pressionado, que a gente chama de alta pressão, ele rouba calor, ele faz o processo de endotermia. No entanto, quando essa máquina está aquecendo, ela solta um vento gelado. Por quê? Porque o ar está nessa colmeia, está retirando o calor do ar. Quando esse gás entra para dentro da máquina, onde está passando a água da piscina, ele faz o processo de exotermia. Ele libera o calor dentro da panela de aquecimento. Então a água da piscina não tem contato nenhum com a parte elétrica, apenas com a transformação do gás, que é onde libera o calor. Então isso que é legal. Por isso que essa máquina, ela vem numa evolução constante, né? Trocador de calor já tem décadas, mas essa máquina, lançamento, né? Já tem um ano que eu vendo a máquina, ela tem um rendimento muito legal, porque o gás dela é super moderno, ou seja, nessa mudança de estado de alta pressão para baixa, ele libera bastante calor. Então você percebe no display da máquina qual a temperatura que a sua piscina está entrando e qual é a temperatura que ela está saindo. Então você percebe que a água já sai quentinha daqui de dentro e num volume constante, tá? Então isso que é legal. A energia elétrica ela é usada para quê? Para um motorzinho, um compressor, pressurizar o gás, o ventilador para expurgar o ar frio, apenas para isso. E a água passa dentro de uma panela de aquecimento, roubando, trocando o calor com a panela de aquecimento. Ou seja, por isso que o nome vem trocador de calor. A água está passando dentro de uma cápsula onde o gás está quente e a água rouba esse calor por contato direto na nossa condensadora de titânio e a água sai quentinha do outro lado, beleza? Outro ponto importante, por que essa máquina, a gente pensa no rendimento do equipamento? Por exemplo, quando você pega uma resistência elétrica de um chuveiro, a cada R$1 de energia que eu gasto na resistência elétrica, ela me devolve R$1 de calor. Normalmente é esse cálculo. Ou seja, qual que é o rendimento? Zero. Eu gasto R$1 e me retorna R$1 de calor. Nessa máquina aqui, que é uma das mais de evoluções que a gente tem, a cada R$1 que eu coloco de energia elétrica nela, ela me devolve de 10 a 13 reais de calor. Isso é tecnologia full inverter. O que é? O motor do ventilador já tem tecnologia inverter, o motor do compressor também já tem tecnologia inverter, gás de alta performance. Então a busca constante, quando você vai para uma máquina dessa, é rendimento.
quanto mais ela me devolve de calor, melhor é o COP da máquina. E essa máquina tem um COP que varia para o seu inverter. Então, quando ela vê que já está chegando numa temperatura bacana a sua piscina, o que ela faz? Ela já desacelera, gastando menos energia para buscar manter a mesma produção de calor. Então, isso é tecnologia e inovação para melhorar o aquecimento da sua piscina. Então, se liga que uma máquina dessa com 3 anos de garantia tem essa tecnologia full inverter para deixar a sua água bem quentinha o ano todo. Vamos falar de um outro diferencial dessa máquina. Ela já vem com o módulo Wi-Fi. Isso é legal porque consigo controlar a máquina via aplicativo de celular aonde eu estiver, em qualquer lugar do mundo. Se a máquina estiver perto de uma rede de Wi-Fi, a gente registra ela, o aplicativo do cliente tem acesso total a ela. Ela tem um outro diferencial que é o timer de acionamento. É muito comum os clientes que a gente instala e passa algumas orientações e o cliente consegue permitir que a máquina funcione, por exemplo, das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Então, a máquina durante a noite ela não precisa ligar, tá? Liga de manhã, vai fazendo um aquecimento. Se ela já chegar na temperatura, ela já desliga. Mas, se o cliente, por exemplo, não usou, a máquina descansa à noite e liga somente no outro dia. Isso é tecnologia que aumenta o rendimento da máquina sem desperdício de energia. Mas, lógico, se eu tenho uma academia e vou ter aula às 6 horas da manhã de alta performance, eu não deixo esse timer ativado. Eu deixo a máquina numa temperatura constante. Outra coisa, essa máquina tem um outro diferencial, que é a temperatura controlada. Por exemplo, se você tem uma academia e precisa pôr uma máquina que você precisa manter a temperatura a 30 graus, essa é a máquina. Se a piscina for aberta e a temperatura chegou a 30 e o sol do meio-dia continua esquentando a água da piscina, essa máquina automaticamente inverte o fluxo dela e esfria sua água para manter na temperatura do seu conforto, ou do conforto do banhista, ou do conforto do usuário que usa uma piscina coletiva. Então isso é bem legal de comentar dessa máquina. O painelzinho dela, quem já viu, é um painelzinho touch, fácil de mexer e é uma máquina extremamente silenciosa. Lógico que aqui ela está desligada, mas eu faço apresentações para o cliente com a máquina funcionando, gravando o vídeo e você não escuta o barulho da máquina funcionando. Isso é tecnologia inverter Astral Pool com 3 anos de garantia para sua piscina aí. Beleza? Para finalizar, fazendo um check-up, máquina, trocador de calor full inverter, 3 anos de garantia, somente com Astral Pool na EG Piscinas, que é a loja oficial Select Fluidra Brasil, tá? Se você tem mais alguma dúvida sobre a instalação dessa máquina, você pode nos perguntar através do nosso Instagram ou através do WhatsApp, que a gente pode deixar disponível para vocês, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você escolhe uma máquina de alta performance, é um caminho sem volta, tá? Você vai ter água quentinha o ano inteiro, sem aborrecimentos, sem patologias, é uma máquina que não adoece. Percebo-se já há muito tempo que eu instalo máquinas da Astral Pool e a gente coloca, o cliente fica satisfeito, continua com a piscina quentinha. Quando vai viajar, está fora de casa, desliga a máquina, esqueceu a máquina ligada, desliga pelo celular. É isso aí, é tecnologia e inovação levando conforto térmico para a sua piscina. Um grande abraço e um bom mergulho. Fui!